alunos, que nós vamos tratar sobre concepção estrutural e pré-dimensionamento. Roda a vinheta! Então vamos lá, vamos falar sobre o projeto de um edifício. O projeto de um edifício, ele começa aí com um projeto arquitetônico, mais projetos complementares, que eu vou chamar aí de projetos hidráulico, elétrico, de telefonia, entre outros, sendo que todos estes têm que estar compatíveis. O projeto arquitetônico é a base para o desenvolvimento do projeto estrutural, tá? O projeto estrutural vai ter como resultado aí um memorial de cálculo, um memorial descritivo e desenhos de formas e de detalhamento, tá? Bom, então eu tenho o projeto arquitetônico, crio o projeto estrutural baseado aí, no projeto arquitetônico, e aí eu vou para a parte da construção da estrutura portante. Depois tem a parte da alvenaria de fechamento, o acabamento e finalmente eu vou para a utilização. Vamos então agora entrar mais a fundo na parte do projeto estrutural em si, tá? Então, de um modo geral, o projeto estrutural passa por essas fases aqui, ó. Concepção estrutural, análise estrutural, dimensionamento e detalhamento e emissão das plantas finais. Então, vamos avaliar isso aqui com calma. Olha só. Então, quando eu penso aí no projeto de estruturas em concreto armado, eu vou ter requisitos gerais, que estão relacionados à capacidade resistente, ao desempenho em serviço e à durabilidade. Aí eu destaquei que a durabilidade pode estar relacionada com o concreto, com a armadura ou com a estrutura em si. Então, eu tenho que me preocupar com tudo isso. E eu tenho também o que nós chamamos de critérios de projeto. O que entra em critérios de projeto? Entra as características do concreto, principalmente a resistência à compressão e o cobrimento mínimo. O cobrimento está intimamente relacionado com a durabilidade, Então, eu avalio o cobrimento de acordo com a classe de agressividade ambiental. Então, vamos lá. Eu pego tudo isso, crio aí o meu critério de projeto e dou início ao projeto estrutural. Então, eu dividi aqui o projeto estrutural em 3 fases, 3 partes. Então, a primeira que eu coloquei aqui é o anteprojeto. No anteprojeto, eu vou ter a concepção estrutural, que é a definição da forma da estrutura, e nesse momento também eu já avalio como que eu vou considerar o comportamento estrutural. Eu tenho o pré-dimensionamento. O que é o pré-dimensionamento? Eu colocar dimensões preliminares para os elementos estruturais. E eu também faço desenhos da forma estrutural dos pavimentos. Lembrando que é necessária a compatibilização com os demais projetos. No segundo passo, eu chamei aqui de projeto, No projeto eu faço o quê? Eu faço a avaliação das ações, Aí eu vou criar combinação de ações. A partir disso, eu vou fazer a análise estrutural. Então, na análise estrutural, vão ter 2 coisas que eu vou avaliar aí. Eu vou avaliar os esforços e vou avaliar também os deslocamentos, as deformações. Com os esforços solicitantes, eu parto para o dimensionamento da minha peça, do meu elemento estrutural. E avaliando as deformações, os deslocamentos, eu passo para a análise de serviço, da estrutura em serviço. E finalmente eu faço o detalhamento das armaduras. Finalmente eu coloquei aí como parte 3 a apresentação do projeto. Nessa apresentação do projeto eu tenho plantas de cargas e locação dos pilares, desenhos das formas estruturais dos pavimentos, desenho das barras de armadura, que nós vamos chamar de desenhos de armações, um
memorial de cálculo e o memorial descritivo. Importante, na nossa disciplina de Estruturas de Concreto 1, nós vamos apresentar somente os desenhos das formas estruturais, os desenhos de armação e o memorial de cálculo. As demais coisas não serão apresentadas nessa disciplina, tá? Nós vamos nos limitar a isso, já que é a primeira disciplina de projetos que vocês estão realizando. Então, vamos falar de concepção estrutural. A concepção estrutural é o lançamento da estrutura. Mas aí, o que é estrutura? Bom, olha aqui nesse tagzinho. Estrutura é a parte resistente da construção. Ela tem a função de suportar as ações e transmitir, elas para o solo. Então, voltando. Concepção estrutural, lançamento da estrutura. Eu tenho que escolher um sistema estrutural que vai, constituir a parte resistente do edifício. Eu vou definir a localização das vigas, o posicionamento dos pilares e as dimensões preliminares. A solução estrutural escolhida deve atender a requisitos de qualidade das normas técnicas, capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade da estrutura. Quando eu falo em desempenho em serviço, eu estou falando de fissuração, flecha ou vibrações excessivas, tá? Quando eu falo da capacidade resistente, eu estou pensando na ruína do concreto ou em deformações excessivas do aço. Então, vamos falar agora sobre as diretrizes para a concepção. O que eu quero dizer com isso, As diretrizes são como dicas para ajudar a gente a criar um arranjo estrutural adequado e eficiente, tá? Então vamos lá. A primeira diretriz que eu coloquei aqui para vocês é a seguinte: atender ao projeto arquitetônico, Estamos falando isso desde o início do vídeo. Como que a gente faz isso? A gente tenta, sempre que possível, colocar as vigas e os pilares embutidos na alvenaria e evitar pilares e vigas em vãos abertos, de modo que assim, eles ficam mais escondidos e eu evito o excesso de vigas aparentes. Bom, isso é uma diretriz, que geralmente a gente usa, mas nada impede que seja diferente. Observe essa figura que eu coloquei aqui. Nessa figura eu tenho vigas e pilar aparente, mas a arquitetura, e todo o design interno ficou harmonioso. Então também é possível, Tudo vai da proposta daquele projeto. Bom, como segundo item aqui que eu coloquei como diretriz, está compatibilizar o projeto de estrutura com os projetos complementares, Então, ele também deve estar em harmonia com projetos tais como de instalações elétricas, hidráulica, telefonia, segurança, entre outros, tá? De modo a permitir a coexistência com qualidade de todos esses sistemas. Bom, então assim, de uma maneira mais prática, eu tenho que evitar que dutos e tubulações estejam atravessando a alma das vigas. Isso vai ser muito ruim para o nosso projeto estrutural. Uma terceira diretriz eu coloquei como sendo a transferência de ação o mais direta possível. Então, o que é isso? Ao se realizar o lançamento dos elementos estruturais, é importante que eles estejam dispostos de forma a transferir as ações de maneira mais direta possível, ou seja, procurar pelo menor caminho até as fundações. A impossibilidade de compatibilizar a distribuição de pilares entre os diversos pavimentos, por exemplo, pode gerar a necessidade de vigas de transição. Estou mostrando aqui uma viga de transição.
As vigas de transição, elas recebem a carga do pilar superior e a transfere para o pilar inferior na sua nova posição, né? Bom, em edifícios altos devem ser evitadas essas grandes transições, porque eu posso ter esforços solicitantes exagerados, provocando aí um aumento da seção transversal e, consequentemente, um custo elevado. Bom, como quarta diretriz, eu coloquei aqui: elementos estruturais devem ser o mais uniforme possível. Então, né, eu procuro sempre uma geometria simples e regular, tá? Quando a gente está trabalhando aí no lançamento estrutural, né? Então, podemos, por exemplo, fixar a altura das vigas a fim de aumentar a velocidade de execução, gerar uma maior produtividade também, né? Reduz o custo com o aproveitamento das formas para a concretagem de todos os pavimentos tipo. Outro aspecto importante, dimensões máximas, né? Eu devo evitar estruturas contínuas maiores que 30 metros, a fim de não haver necessidade de utilização de junta de dilatação. Outro ponto importante é sobre a localização dos pilares nas vagas de garagem. Eu tenho que avaliar isso com cuidado, tá? Devo avaliar também a altura das vigas para não interferir nas aberturas, portas, janelas, passagens. Mais um aspecto seria eu evitar pilares nos limites do terreno, para que eu não tenha uma fundação excêntrica, evitar balanços muito grandes, que também vão acarretar aí em dimensões, em armaduras elevadas, né? E muito importante, prever subestruturas adequadas para resistir à ação do vento, estruturas de contraventamento. Então, eu busco gerar pórticos ortogonais, tá? Então, eu vou orientar pilares a fim de otimizar a rigidez da estrutura. Então, isso é muito importante para a gente, né? A gente conseguir gerar, então, essas estruturas adequadas a resistir a ações laterais. Então, eu busco pórticos ortogonais, orientar os pilares buscando distribuir as rigidezes e também estabelecer um alinhamento entre eles. Então, eu vou tentar agora fazer um passo a passo, tá, do lançamento preliminar da estrutura. Aqui eu estou pensando, né, nesse item, num projeto da estrutura em concreto armado, moldado no local, para um edifício residencial, com vigas, lajes e pilares. Então, vamos lá. O primeiro passo diz respeito à locação dos pilares, tá? Eu sempre devo começar o lançamento pelos pilares do pavimento tipo, porque eles vão se repetir, né, ao longo de grande parte da estrutura. As áreas que geralmente são comuns a todos os pavimentos, como as áreas de elevadores, de escadas, também devem ser aí priorizadas no início do lançamento. Sempre tomando cuidado e verificando, né, como é que fica a locação dos pilares na garagem, tá? Então, as áreas destinadas à garagem, né, elas devem determinar a posição dos pilares de forma a viabilizar áreas de manobra e de estacionamento, né? Então, procura-se localizar os pilares de forma alinhada, gerando pórticos que serão importantes para absorver as ações horizontais. Bom, o que mais ainda com relação aos pilares? Em edificações de pequeno porte, né, pode-se utilizar a seção constante do pilar e varia-se apenas a taxa de armadura. Já se eu tiver edifícios altos, é comum a variação da seção, reduzindo então as dimensões da seção transversal quando eu vou para o topo do edifício, ou ainda uma variação da resistência à compressão do concreto. A escolha da direção da maior dimensão da seção transversal do pilar. Isso é sempre um questionamento. Bom, o que eu devo fazer?
Bom, como ela interfere diretamente, né, na rigidez global da estrutura, eu preciso avaliar com calma qual é essa posição que eu vou colocar, né? Eu tenho que garantir que exista uma rigidez adequada da estrutura nas duas direções. Bom, aí com relação à distância entre os pilares. Como os pilares eles são apoios diretos das vigas, né? Se eles apresentarem um afastamento muito grande, pode acarretar em vigas com dimensões muito grandes, incompatíveis com o projeto, né? Gerando maiores custos para a construção, né? Então, isso pode dificultar bastante o projeto. Por outro lado, se eu tiver pilares muito próximos uns dos outros, o que acontece? Eu posso ter interferência nos elementos de fundação e assim um aumento também no consumo de material, de matéria-prima, afetando desfavoravelmente os custos. Mas aí, qual distância que eu coloco entre os pilares? Bom, de forma usual, recomenda-se aí uma distância entre 4 e 6 metros, tá? Como eu estou mostrando aqui na figura para vocês. Após o lançamento dos pilares, nós vamos agora para o posicionamento das vigas. Bom, estes elementos são localizados de maneira a conectar os pilares, formando pórticos rígidos. Então, eu tento posicionar as vigas para gerar pórticos, tá? Além disso, podem ser necessárias outras vigas, né? A fim de eu fazer aí divisões nas lajes de grande dimensão ou ainda por haver a necessidade de suportar alguma parede de alvenaria que não se queira deixar apoiada diretamente sobre a laje, né? Mesmo que isso seja possível, eu posso não querer. Chama-se atenção aqui também para que eu devo avaliar o carregamento sobre a laje, respeitando aí a flecha admissível indicada por normalização. Além disso, né, as vigas podem ser localizadas em regiões onde elas se apoiam em outras vigas, tá? Como eu estou indicando aqui para vocês. Esse procedimento é perfeitamente aceitável, desde que, ao se detalhar as armaduras transversais dessas vigas, seja prevista a colocação de armaduras de suspensão na região de ligação entre elas, tá? Lembrando que sempre que possível, eu faça a transferência das cargas da maneira mais direta possível. Uma outra situação diz respeito às vigas invertidas, as quais, né, a alma fica na parte superior do pavimento. Ela pode ser uma solução quando eu tenho limitações aí da própria arquitetura relacionada à estética. Bom, então com relação às lajes, essas ficam geometricamente definidas pelas posições ocupadas pelas vigas no pavimento, tá? É importante destacar aqui que não é legal eu utilizar nem vãos muito pequenos, porque daí eu vou ter uma grande concentração de vigas, então eu vou ter um custo mais elevado, tanto com material, forma e mão de obra, e nem eu utilizar vãos muito elevados, porque daí eu não vou conseguir utilizar uma laje maciça de concreto armado, por exemplo, eu vou ter que usar outras soluções, como uma laje nervurada ou uma laje protendida. Vamos falar agora sobre o pré-dimensionamento. Bom, então o que é pré-dimensionamento? Eu vou definir as dimensões preliminares dos diversos elementos estruturais. Essas dimensões são escolhidas a priori, levando-se em conta, né, alguns fatores, como os vãos de lajes e vigas, a altura do edifício, tá? Por que eu preciso ter esses valores preliminares? Quando eu vou fazer o cálculo, né, o dimensionamento dos elementos, eu preciso de uma dimensão para dar início aos cálculos. Por isso que eu faço o pré-dimensionamento. Daí eu vou verificar se aquele pré-dimensionamento está de acordo com o que eu preciso ou se eu preciso alterar essas dimensões, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do pré-dimensionamento, começando com as vigas. De acordo com a NBR 6118 de 2014,
A seção transversal das vigas não pode apresentar uma largura menor do que 12 centímetros. Se eu estiver falando de vigas paredes, essa largura tem que ser no mínimo 15 centímetros, tá? Estes limites podem ser reduzidos, respeitando o mínimo absoluto de 10 centímetros, mas só em casos excepcionais e eu preciso respeitar algumas condições, que são o alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e também os cobrimentos estabelecidos pela NBR 6118, tá? O lançamento e a vibração do concreto, também de acordo com a NBR 14931. Bom, então aqui, ó, estou apresentando para vocês alguns critérios para o pré-dimensionamento. Então, a gente pode adotar aí a largura, já vamos nos acostumando com a terminologia, que eu posso chamar aqui de BW, como sendo a espessura da parede. Eu estou indicando uma figurinha aqui para vocês. O que nós devemos respeitar? O cobrimento mínimo e o espaçamento mínimo entre as bases. Bom, com relação à altura da viga, o que eu posso utilizar como critério de pré-dimensionamento? Bom, limitadas aí pela necessidade de prever espaços livres para as aberturas de portas e janelas, né? Esse é o primeiro aspecto importante, e também, segundo critérios econômicos, eu posso ter uma altura aí entre 1/12 do vão livre, nos casos de vãos internos, e também uma altura entre 1/10 do vão livre para vãos externos, tá? Nos casos de vigas contínuas, pode-se tomar como indicativo o valor da altura H como sendo 1/10 do vão maior livre. Bom, com relação às lajes também, né, são contempladas aí pela NBR 6118 com valores mínimos. Então, quando eu falo de laje maciça, qual que é o limite mínimo para a espessura? Bom, estou mostrando aqui para vocês um pedacinho do texto da norma, tá? Então, a norma fala que no mínimo 7 centímetros para lajes de cobertura que não são em balanço, 8 centímetros para lajes de piso que não são em balanços. Já as lajes em balanço tem que ter no mínimo 10 centímetros de espessura. Bom, no dimensionamento de lajes em balanço, os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados devem ser multiplicados por um coeficiente adicional, de acordo com a tabela que está indicada aqui. Mas vamos lá, como que eu faço o pré-dimensionamento? Quais são as dimensões para o pré-dimensionamento? Se eu tiver uma laje maciça, bom, eu vou ver a relação entre os vãos efetivos dessa laje. Se a relação entre os vãos efetivos for menor que 2, eu vou escolher, né, como espessura o valor entre 1/50 e 1/40 do vão teórico menor. Se eu tiver agora a relação entre vãos maior que 2, então essa espessura ela pode estar entre 1/45 e 1/30 do menor vão, tá? Os vãos considerados econômicos podem ser adotados em torno de 4 metros, resultando aproximadamente em áreas de 15 metros quadrados a 20 metros quadrados. E se eu for usar lajes com vigotas pré-moldadas, que são as lajes que nós vamos utilizar no nosso projeto? Como que eu faço? Nós vamos falar disso na próxima aula, no próximo vídeo. Faltou a gente falar sobre o pré-dimensionamento dos pilares. Entretanto, a disciplina de estruturas de concreto 1 não vai abordar o dimensionamento de pilares, tá? Isso vai ser visto na disciplina subsequente, que é, né, estruturas de concreto 2. Então, aqui, só para a gente poder, né, fazer o lançamento estrutural e tudo mais, nós vamos usar aí os valores mínimos indicados pela NBR 6118, tá? Bom,
O valor da área mínima da seção transversal dos pilares, segundo a norma, tem que ser de 360 centímetros quadrados, tá? Bom, traz ainda a norma uma dimensão mínima. Ela fala, né, que a menor dimensão dos pilares não pode ser inferior a 19 centímetros. Mas traz também que em casos específicos, né, é possível ter aí uma dimensão menor do que 19, né, chegando aí no mínimo a 14 centímetros. Mas nesse caso, né, eu vou ter a utilização de alguns parâmetros de majoração aí das ações. Então, nesse momento, nós vamos nos conter com essas informações, tá bom? Ao longo dessa aula, nós falamos sobre as diretrizes para a concepção estrutural. Essas diretrizes, elas servem para nos guiar, nos orientar em como posicionar vigas e pilares. Nesse sentido, vou apresentar para vocês uma curiosidade sobre vigas e o Feng Shui. Segundo o Feng Shui, o posicionamento das vigas dentro de uma casa pode influenciar e muito a vida das pessoas abaixo delas. Como nós sabemos, as vigas são elementos estruturais que suportam telhados ou pavimentos. Elas transferem as cargas das lajes aos pilares. Como são elementos pesados, segundo o Feng Shui, elas pressionam fisicamente e energeticamente tudo o que está abaixo delas, exercendo, portanto, um sobrepeso em quem fica muito tempo embaixo delas. Dessa forma, se você tiver uma mesa de jantar sendo cortada por uma viga, a comunicação entre as pessoas da família pode ficar cortada e assim tende-se a ter mais brigas e discussões. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui a pedido da professora Glaucia e da professora Margot para dar o meu testemunho para vocês de como uma viga no lugar errado pode causar problemas para uma família. Essa é a minha sala de TV. Eu não vou mostrar muito mais que isso porque ela tá muito badernada. Aqui a gente tem uma viga, ó, que passa no meio da sala. Não fui eu que projetei, por favor. Todas as tretas da casa começam aqui. Elas podem até se arrastar por outros cômodos e geralmente se arrastam, mas todas. Treta de casal, treta de mãe e filho, treta de filho contra filho, todas começam nessa sala. É um ambiente energeticamente prejudicado e eu nunca entendi por quê. E hoje a professora Glaucia realmente abriu os meus olhos para esse problema. Então, realmente, todo o problema dessa sala é essa viga. Eu sempre achei que eu fosse encrenqueira, que os meus filhos fossem briguentos. Mas não, a gente é gente legal. Toda a culpa disso é dela. Então amanhã mesmo eu vou chamar alguém para tirar essa viga daqui, porque é melhor o segundo andar desabado do que continuar com essas energias, como é que eu vou dizer, desequilibradas aqui no nosso ambiente familiar. Então, gente, fiquem espertos. Isso pode ser muito perigoso. Bom, então, pessoal, com essas informações, né, com as diretrizes para a concepção e com os critérios para o dimensionamento, eu espero que vocês consigam fazer aí a atividade referente a essa unidade. Boa sorte aí no trabalho e qualquer dúvida, fico à disposição. Tchau, tchau!